Descrição técnica do código de problema OBDII, MAP, correlação da pressão de escape. O que isso significa? Esse código genérico de diagnóstico de problemas do trem de força, DTC, geralmente se aplica a muitos veículos OBDII. Isso pode incluir, entre outros, veículos da Ford, GMC, Chevrolet, Dodge, etc., mas parece ser mais comum nos caminhões Ford Powerstroke a diesel. Se o seu veículo OBDII tiver armazenado um código P006B, isso significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou uma discrepância nos sinais correlatos entre o sensor de pressão absoluta do coletor, MAP, e o sensor de pressão de escape, EPS. Em algumas aplicações de veículos, o sensor MAP pode ser chamado de sensor de pressão barométrica. Na minha experiência profissional, apenas veículos com motores a diesel utilizam sensores de pressão de escape. Se houver outro sensor MAP ou códigos relacionados à exaustão, diagnostique e repare-os antes de tentar diagnosticar um código P006B. O sensor MAP mede a densidade do ar, pressão, no coletor de admissão em unidades de quilopascal, kPa, ou polegadas de mercúrio, Hg. Essas medições são recebidas pelo PCM como sinais de tensão de entrada. Se o sinal MAP for substituído por um sinal de pressão barométrica, ele ainda será medido em incrementos semelhantes. Os veículos equipados com diesel utilizam um ou mais sensores de pressão de escape para monitorar a contrapressão de escape. A contrapressão de escape é um excelente indicador da eficiência do catalisador, do filtro de partículas diesel e do filtro de NOx. A contrapressão de escape também é crítica para o desempenho do motor e a redução de emissões nos atuais motores diesel de queima limpa. Um código P006B será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento, MIL, poderá acender se o PCM detectar sinais de entrada de tensão entre o sensor MAP e o sensor de pressão de exaustão, que diferem em mais de 1 grau programado durante um determinado período de tempo e sob um conjunto particular de circunstâncias. Uma fonte confiável de informações do veículo, como o DataDIY, produzirá parâmetros exatos para o armazenamento de código. No que se refere ao veículo em questão, em algumas aplicações de veículos, a iluminação MIL pode exigir vários ciclos de acionamento com falha. Um exemplo de um sensor MAF. Qual é a gravidade deste DTC? Os dois sensores relacionados a este código são críticos para o desempenho e a eficiência do motor, portanto, o P006B deve ser classificado como grave. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de motor P006B podem incluir fumo anormalmente excessivo dos gases de escape, consumo excessivo de combustível, falta geral de desempenho do motor, condição de escape rica ou pobre. Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código podem incluir sensor de pressão de exaustão com defeito, sensor MAP com defeito, fiação ou conectores abertos ou em curto, erro de programação PCM ou PCM. Quais são algumas etapas da solução de problemas do P006B? Ao diagnosticar um código P006B, eu acessava um scanner de diagnóstico, um volt, ohmímetro digital, TVOM, e uma fonte confiável de informações do veículo. Inspecione visualmente todas as fiações e conectores relacionados, prestando muita atenção às cablagens e conectores que são roteados perto dos componentes de exaustão quentes e nas bordas afiadas associadas às proteções de exaustão. Se alguma área danificada ou queimada for detectada, faça os reparos necessários. Meu próximo passo seria conectar o scanner à porta de diagnóstico do veículo e recuperar todos os códigos armazenados e congelar os dados do quadro. Gosto de escrever essas informações, pois elas podem me ajudar mais tarde no meu diagnóstico. Depois disso, eu limpava os códigos e testava o veículo para ver se o código é redefinido. Se o código for redefinido imediatamente, eu usaria o DVOM para testar a voltagem de referência, normalmente 5 volts, e um aterramento nos conectores MAP e sensor de pressão de escape. Simplesmente conectaria o cabo de teste positivo do DVOM ao pino de tensão de referência do conector do sensor e o cabo de teste negativo ao pino de aterramento e colocaria a chave de ignição na posição ON. Se houver tensão de referência e 1 terra, eu reconectaria o sensor em questão e testaria seu circuito de sinal com um motor ligado. Use a tabela de pressão do ar e contrapressão de exaustão para a tensão encontrada na fonte de informações do veículo para determinar se os respectivos sensores estão lendo com precisão. Quaisquer
sensores que não reflitam o grau apropriado de tensão, de acordo com o MEP e a tabela de contrapressão de exaustão. Atenção, devem ser considerados defeituosos. Se os circuitos de sinal do sensor MEP e da pressão de escape refletirem o nível apropriado de tensão de entrada no conector do sensor, use o DVOM para testar o circuito de sinal correspondente no conector PCM. Se houver um sinal preciso do sensor no conector do sensor MEP e no conector do sensor de pressão de exaustão, mas não no conector PCM, suspeite de um circuito aberto entre o PCM e o sensor em questão. Você pode testar o sensor MEP e o sensor de pressão de escape usando o DVOM. Uma fonte confiável de informações do veículo deve fornecer as especificações necessárias. Você pode usar o DVOM na configuração de ONS para testar o MEP e os sensores de pressão de escape enquanto estiverem desconectados. Se um dos sensores não cumprir as especificações do fabricante, ele deverá ser considerado defeituoso. Como último recurso, desconecte o PCM e todos os controladores relacionados e teste os circuitos individuais do sistema usando o DVOM. Siga os fluxogramas de diagnóstico, diagramas de fiação e diagramas de pino do conector para testar a resistência ou a continuidade do circuito individual. Se você esgotou todas as outras possibilidades, pode suspeitar de falha do PCM ou de um erro de programação do PCM. Os boletins de serviço técnico (TSB) que correspondem ao veículo em questão, além dos sintomas e códigos armazenados, podem ajudar no seu diagnóstico.